começou a ter uma vida muito boa. Nesse momento, chegam com ele e dizem assim: olha, seja o nosso rei. Você nos libertou das mãos dos medianitas. Você será o nosso rei. Depois o seu filho, depois o seu neto. Nós nos submetemos a você. E ele dá uma resposta que parece bonita. Ele diz: não, eu não vou ser o rei de vocês. Olha que homem humilde. Os meus filhos não governarão vocês. Os meus netos não governarão vocês. Deus governará vocês. Parece uma palavra muito bonita, muito sábia, muito coerente, muito humilde. Mas na grande verdade não era. Na grande verdade ele estava fugindo de uma responsabilidade. Na grande verdade, ainda que ele tivesse o direito de dizer não, então ele não tinha o direito de pedir o que pediu. Ele pegou um atalho. Ele não queria ser o rei, mas ele queria ter as benesses de um rei. Olha, não, governar vocês eu não quero, mas posso pedir uma coisa? Ele aproveitou da bondade daquelas pessoas. O que você quiser, pode pedir. Você é o nosso libertador. Você nos tirou aí da escravidão dos midianitas. Pode pedir. Eu queria que cada um de vocês desse um brinco aí do despojo de vocês. Me dê aí um brinco de ouro de presente. De boa vontade faremos isso. E todo mundo começou a pegar, dentre os seus despojos, pegava um brinco de ouro e dava de presente para ele. Mas espera aí, se ele não queria ser rei, por que ele estava aceitando um presente digno de presente de rei? Se ele não estava querendo a responsabilidade de levar essa tarefa adiante, por que ele estava querendo viver como se fosse um rei? E a Bíblia nos diz que com esse ouro que ele recebeu, ele fez uma estola sacerdotal. Gente, isso é uma confusão teológica. Cada um diz uma coisa a respeito dessa estola sacerdotal. Mas uma coisa é certa: não pode ter razão na atitude dele. Por quê? Primeiro, se a estola sacerdotal, como diz o nome, tivesse sendo feita para um sacerdote, não era o caso, ele não era sacerdote. Ele estaria querendo usar uma função que não era dele. Se essa estola sacerdotal também estivesse sendo usada como era usada por outros países pagãos, outros povos pagãos, ele também estava errado, porque eles usavam isso como um oráculo, um objeto de consulta espiritual. E por isso ele estaria também completamente errado. Nas duas situações ele estava errado. Ele não podia fazer o que ele estava fazendo. Ele não assumiu a sua responsabilidade, mas ele queria ter os direitos de quem tivesse assumido a responsabilidade. A outra atitude dele, que mostra que ele queria viver como se fosse um rei, é que a Bíblia nos diz logo em seguida que ele passou a ter muitas mulheres. Era uma outra coisa dos reis. Os reis tinham muitas mulheres, não apenas pelo fato de querer ter as mulheres, mas por alguns motivos específicos. Primeiro, isso trazia honra para eles diante de seus inimigos. Era como que uma autoafirmação. Segundo, que eles conseguiriam ter muitos filhos e, portanto, dar continuidade ao seu clã. Pois a Bíblia nos diz que ele teve 70 filhos. Portanto, ele teve muitas mulheres para poder ter 70 filhos. E não apenas as mulheres dentro da sua própria casa, mas ele ainda teve outras concubinas e teve filhos com elas também. Esse era o comportamento de um rei, mas ele não tinha aceito o desafio. Por isso eu digo que ele pegou um atalho. Ele queria as benesses de um rei, os direitos de um rei, mas não a responsabilidade de um rei.
Meus amados, quantas vezes na nossa vida nós estamos fazendo algo semelhante ao que fez Gideão? Nós queremos as coisas de Deus, queremos as bênçãos, fazemos os nossos pedidos, queremos a cura, queremos a libertação, queremos a prosperidade, queremos a unção, queremos o poder, queremos ser tratados com diferença, queremos uma série de coisas. Começamos a usar frases de efeito: está amarrado, eu declaro, eu decreto, eu posso, eu sou vencedor, eu isso, eu aquilo. Estamos usando essas frases como se direito tivéssemos, mas não aceitamos as obrigações, não aceitamos as responsabilidades. Quantas pessoas que não levam adiante aquilo para o que foram chamados? Quantas vezes dentro de uma igreja, uma pessoa que recebe uma função que ela dura até o final do ano, a pessoa não chega até o meio do ano e ela entrega o seu cargo. Mas pergunte se essa pessoa, ela parou de pedir alguma coisa para Deus. Pergunte se essa pessoa também disse assim: meu Deus, já que não estou trabalhando, também não quero mais receber nada de ti. Não, continuamos pedindo, continuamos querendo fazer a diferença. Nós queremos chegar no local para trabalhar. Há uma luz sobre a minha cabeça, e eu sou diferente, eu sou especial, eu vou fazer, eu vou acontecer. Deus, vamos lá, Senhor, faz tua parte. O pastor pregou aí esses dias, dizendo que eu sou vencedor, dizendo que eu sou mais que vencedor. É verdade. São os direitos, são as bênçãos e as obrigações. E a responsabilidade, que muitas vezes fazemos como Gideão fez: não quero ser rei sobre vocês, não quero ser. Então também não queira os direitos. Não quer ser rei? Então não fica pedindo ouro. Não queira viver como se fosse, então não fica querendo ter essa quantidade de mulher para ter tantos filhos assim. Eu quero mostrar para você algumas consequências dessa atitude de Gideão. Por isso eu pedi para você deixar sua Bíblia aberta. Versículo 27. Juízes capítulo 8, versículo 27. Olha só o que diz, gente. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade, em Ofra. Todo o Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Gente, escute bem. Aquele mesmo homem que tinha sido usado como um poderoso instrumento nas mãos de Deus para quebrar os postes ídolos, deuses que eram feitos em homenagem a Baal, ele que teve a coragem de destruir isso tudo, agora, olha o que ele estava fazendo. Ele estava dando oportunidade ao povo de voltar à idolatria. Ele mandou fazer um objeto, e esse objeto se transformou num objeto de idolatria. As pessoas começavam a vir de todos os lugares para consultar aquela estola sacerdotal, para tocar naquela estola de ouro como um oráculo, como um local de adivinhação, como um local de respostas ocultas. Isso eles começaram a fazer. Gideão, o mesmo que foi tão corajoso para romper com a idolatria no seu país, agora estava sendo usado para trazer de volta a idolatria. Versículo 33. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se. Eu quero lembrar uma coisa. Aqui, quando a Bíblia está falando de prostituição, está falando de idolatria. Essa prostituição aqui, registrada nesse trecho da Bíblia, está falando sobre idolatria. Deixar de adorar a Deus para adorar deuses, deuses pagãos. Então, continuando. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins, cultuando-os. Ergueram Baal-Berite como seu Deus. Como seu Deus. Olha que coisa.
Agora, não era mais apenas a idolatria, a estola sacerdotal. Isso foi